Estamos de volta agora já com a participação de André Luiz Rubio. Bom dia, André. Bom dia, Cláudio. Bom dia, amigos da nossa TV SCN. Um abraço a todos. Desculpa o nosso atraso, é que eu estava procurando ainda as ideias de Dunga. O que pensa de Dunga sobre futebol é difícil, né? Se levar o Elias para jogar como o Ralf, então leva o Ralf, né? Ou então leva outro jogador qualquer, de repente o próprio Breno do São Paulo, um zagueiro, aí não passa meio campo mesmo, né? Uma série de decisões, de maneira de pensar futebol que eu não entendo. O Hulk faz 750 gols na Rússia jogando como ponta direita. Às vezes como ponta esquerda, mais como ponta direita. Ele leva para jogar como centroavante e deixa o centroavante no banco. O Daniel Alves joga como ponta direita no Barcelona. Ele joga como lateral, não pode passar meio campo. Aí o Marcelo, ele fala para não passar, mas o Marcelo insiste em passar e fica aquele buracão atrás, mesmo com os dois volantes sem sair. É difícil, né? Ontem, com 5 minutos de jogo, o nosso Davi Luiz já estava lá na frente, já correndo atrás do atacante, deixando aquele espaço enorme atrás. Então é uma série de decisões, de um jeito de pensar futebol que respeito, né? A gente tem que respeitar um cara que é campeão do mundo, ganhou a Copa América, a seleção brasileira, como treinador. Mas não dá para você pensar em alguém para coordenar o futebol, para comandar o futebol brasileiro, alguém que tem o pensamento de 1994 ainda, né? Que joga como... Ele poderia ter o Xavi e o Iniesta, que ele ia jogar como o Mauro Silva e Dunga, com os dois volantes lá na frente da zaga. Então, fica complicado. Não, mas é o futebol moderno, você viu a entrevista coletiva dele? Ele falou que foi um jogo parelho, né? Não, mas a entrevista coletiva é do jogo. Antes do jogo eu não vi. Não, porque no futebol moderno nós temos que agredir. O futebol moderno exige isso. O Dunga de futebol moderno é a piada, né? Não, é coisa de... É impressionante. E principalmente quando você pega o time do Chile, que não é nada demais, né? Que não tem nada de absurdo. Tem um atacante muito bom, que é o Alexis Sanches. Tem o Vidal, que é bom jogador, mas ontem só bateu. Fisicamente não estava bem. Tem o que mais que tem? Não tem mais nada impressionante. Tem o Isla. É um jogador bom, mas... O Mago, o Valdir. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Batata. O Isla é um apodi, sabe? Se você parar para ver, é um jogador que... ele vai jogar na frente e vai correr. Tem espaço, vai jogar, qualquer um joga. É muito pouco para a seleção brasileira. Mas a diferença, então, entre Brasil e Chile, é claro que o Brasil tem melhores jogadores tecnicamente, mas o que fez a diferença, então, foi as duas peças nos bancos? De um lado Dunga e de outro Sampaoli? Não vou falar que o Dunga é culpado de tudo, porque tem jogador também que está jogando, tem essa parcela de culpa. Ontem o Oscar estava irreconhecível, né? O Casagrande disse que o Oscar foi uma boa partida, eu quase caí do sofá. Eu tô vendo outro jogo. O William, sim, o William fez um bom jogo na medida do possível. Mas a culpa, né, não é só do Dunga pessoa, o profissional Dunga, é de quem coloca o Dunga lá também, porque você não vai querer exigir muito mais do Dunga, que é isso aí. Agora, o Chile tem um time montado há mais tempo, tem um time entrosado, um time que joga junto faz um tempão, foi campeão. Só que tem um treinador que sabe entender isso e tem um trabalho, tem uma filosofia. O Dunga não tem. O Dunga se convocou um centroavante para jogar no Brasil ontem, para ficar no banco, de 35 anos, porque não tem outro, mas mesmo ele tendo lá e colocou o Hulk improvisado, quer dizer... Não dá para você entender qual que é a ideia. É ganhar os jogos eliminatórios e ver o que vai acontecer? É montar um time para ser campeão do mundo? É montar um time para ganhar a Olimpíada? Não sei. Falta isso, um direcionamento. O São Paulo tem isso no Chile, por isso ganhou o jogo. E o Ricardo Oliveira, os poucos minutos que fez, levou muito mais perigo que o Hulk. Porque joga ali, né? O que a gente falava. Porque o Ricardo Oliveira é centroavante, é homem de área. O Hulk não. O Douglas Costa fez um bom jogo também, está em grande fase, mas é difícil, né? Porque eu até coloquei no Facebook, ele lá na Alemanha, ele pega o Guardiola todo dia, ele e o Vidal, né? Só que o Vidal chega no Chile, escuta o Sampaoli. O Douglas Costa chega no Brasil, escuta o Dunga, aí não dá. Algo mais a acrescentar da seleção brasileira, Marcos Willi? Não, acredito que eu falei... Você só está com medo da CBF tirar o técnico do Corinthians, né? A CBF tirar o técnico do Corinthians e o que o Ricardo Oliveira também, que eu acho que não sei lá, se vai ser convocado outras vezes, tirar o centroavante do Corinthians também, né? Quem que é o centroavante do Corinthians? Eu tô falando sério, que isso é uma palhaçada. Mas sabe o que eu tô com medo também? Eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que o Tite, ele sonha com a seleção brasileira, ele já falou isso, o olhinho dele brilha quando fala em seleção. E se ele for convidado, ele vai dizer sim. Ele vai abandonar o Corinthians, vai falar muito obrigado, vai chorar, fazer aquela coletiva que todo mundo enxuga as lágrimas e vai para a seleção. Agora, o meu medo é o Tite na seleção para ele.
Porque a seleção ainda é muito difícil. Pode ser que mude, né? Com esse pessoal caindo aí, Josef Blatter caindo, Platini caindo. Pode ser que daqui a um futuro próximo isso funcione, né? Passa a seleção ser séria e ter à sua frente quem tem que ser, pensando na parte do futebol e não só na parte dos patrocínios, para virar um produto. O Tite na seleção brasileira ele pode se queimar, a gente pode perder um grande técnico, ou um excelente técnico em um ótimo momento, for para a seleção, porque ele chega lá, fica engessado, não pode convocar tal, ou tem que convocar X, não pode treinar, não tem como botar a filosofia, aí vai se queimar um treinador, aí você pode perder um cara que tem muito potencial. Eu sei que ele quer muito isso, a seleção, a gente respeita, cada um tem seu sonho, mas se eu fosse o Tite, nesse momento, vamos lá, o Corinthians vai ser campeão, vai de novo, vai ser endeusado o Tite, ganhou Mundial, ganhou Libertadores, vai ganhar o Brasileiro de novo. Show de bola. Aí vai ser o nome da bola da vez. O Dunga vai estar caindo, o telefone dele vai tocar. E eu falava assim, ó, agora não. Quero ir para a Europa, quero fazer meu nome. Aí quando não tiver muito mais o que perder, aí o telefone toca de novo, aí eu venho. Mas não vai acontecer isso, porque a gente sabe que o sonho do Tite é a seleção brasileira. E mesmo porque se tocar uma vez não aceitar, acho que não toca mais, hein? Não, mas depende, né? Depende da visão, né? Aconteceu com o Muricy, né? Então, mas depende da visão. Se você tiver um presidente que pensa no ego, na vaidade, no oportunismo, em mostrar quem manda mais e quem não manda, aí não toca mais. Agora, se for alguém que pense em estar no preparo, na parte técnica e merecimento, o Dunga tocou 2 vezes o telefone dele. Mesmo indo mal. Por quê? Porque não se leva em conta merecimento, meritocracia. Se levar isso em consideração... Tem que ser o Tite sempre, nos últimos anos. O próprio Muricy mesmo, se chamar de novo. Agora, como a seleção não é uma coisa séria ou não é feita da maneira correta, aí é complicado. Bolívia 0, Uruguai 2. Por ser na altitude? Por ser na altitude e pelo futebol do Uruguai. Eu vi os lances do jogo, o Uruguai dominou a partida. A Bolívia, mesmo com altitude, né, que é o seu principal jogador aí, historicamente... não pôde fazer muita coisa. E eu já vou adiantar, eu acho que a Bolívia, nessa competição, aí, nessas eliminatórias, vai ser o saco de pancada. É um time muito fraco, não repete atuações nem em casa, como eu falei, não consegue jogar bem, claro que é um jogo só, né? A gente não pode levar muito em consideração, mas o pouquinho que deu para ver ali, eu acho que vai ser a candidatíssima aí a ser a última colocada na eliminatória sul-americana. Então, eu já disse isso há algum tempo atrás, que o Brasil vai ter 6 jogos dificílimos dentro de casa, fora de casa, e 3 jogos na altitude. No caso, Bolívia, Peru. Então, o Equador não, é Venezuela. É que Venezuela não pega altitude ainda, né? Mas são 3 jogos fora de... Mas o Brasil tem 6 jogos fora de casa que são no mesmo nível dele, ou até melhor hoje, no caso, o Chile, e 3 jogos que é considerado fácil, só que também, pelo motivo de altitude, vai ser difícil, eu acho. Então a Bolívia vai tirar ponto de gente lá em cima ainda, que o Uruguai está muito bem, mas não vai ser fácil o Brasil ganhar pontos fora de casa, não. Colômbia 2, Peru 2 aqui, Paulo Guerreiro 0. O que é que você está... Ídolo do Corinthians. Ídolo do Corinthians. Ele fez gol contra o Chelsea, você nem dormiu. Não, ídolo do Corinthians. Aí ele era jogador do Corinthians. O Corinthians é assim. Ele não tem mito, não tem ídolo. A partir do momento que ele saiu, ele é um jogador normal. É ídolo a partir do momento que nem Ronaldo Giovanelli, Marcelinho Carioca, Casagrande. Parou de jogar, aí sim ele pode ser alguma coisa do Corinthians. Enquanto está jogando em algum outro time, é apenas um jogador. Você não citou assim o Corinthians. Você não citou o Neto na sua lista. Vai ser vaiado ou vai ser aplaudido o Guerreiro aqui em Itaquera? Sheik vai ser muito aplaudido. Guerreiro não. E Guerreiro, se não tomar um cartãozinho para uma migué aí, vai ser vaiado. Ele acha que o Guerreiro não vai vir. Colômbia 2, Peru normal. Fala. É normal, né? Deixa eu só mandar um abraço pro Lamiro aqui, ó. Mandou aqui pra mim, ó. Seleção é pau mandada. Não adianta nem o Tite lá. É o que eu tô falando. Coitado do Tite. Dunga é um fantoche. E feio ainda. Seleção só está servindo de vitrine para a venda de jogadores e empresários que escalam quem paga mais. Eu não só acho que é tanto assim, não. Mas que tem muito esquema, tem. E eu só tô torcendo para que a maldição da seleção pegue no Lucas Lima e no Ricardo Oliveira. O Robocop tá falando bonito, né? Por que Robocop? Não, se eu falar que vai ficar bravo. Você viu a foto do Lamino Robocop? Você viu a foto dele no Facebook lá, do gato na cabeça? Porque lá é pra coisar o cabelo, né? Venezuela 0, Paraguai 1. Eu esperava mais da Venezuela, né?
Por jogar em casa, né? O time que mais evoluiu. Eu acho que você esperava mais da Venezuela e menos do Paraguai. Vocês viram o gol do Paraguai? Eu não sei se eu lembro. O zagueirão fez pose para recuar. Não vi. Eu sou Júnior Baiano. O zagueiro do Milan, que era bom para cá. Baresi. Eu sou o Baresi. Estufou o peito, pá, jogou no pé, atacando o Paraguai. Futebol. Eu acho que todo mundo esperava menos do Paraguai pela fase que vive e mais da Venezuela, né? Aí o Paraguai acabou vencendo e manteve a sina. E o Paraguai é um time também fraco. Eu acho que junto com a Bolívia ele vai ficar, pelo momento que vive, né? Vai ficar lá para baixo. Chile 2, Brasil 0, já falamos bastante. E eu acho que o resultado surpreendente da rodada foi esse, né? Argentina 0, Equador 2, Argentina. E ajudou demais o Dunga porque tira um pouco o foco, né? Não foi o Brasil que perdeu. Aliás, ontem perdeu a Alemanha lá na Eurocopa, contra a Irlanda, pela eliminatória, perdeu a Argentina e perdeu o Brasil. Primeira vez na história acontece dos 3 times perderem a competição no mesmo dia. Esse da Argentina, acho que realmente é o que mais chama atenção por ser em casa, né? Ser estreia, você encontra uma seleção que também é freguesa, né? Historicamente, se pega lá, pede para a Colômbia, mas a Colômbia está bem. Agora, perder para o Equador é complicado. Faltou a Holanda, né? Para ser as 4 primeiras. Mas a Holanda, depois do Claudinho, se puder ver ali, ela tá arriscada a ficar fora da Eurocopa. Eu nem sei se jogou ontem, joga aí para essa semana, mas está arriscado a ficar fora da Eurocopa. Então, as 4 primeiras seleções aí estão... A fase, como diria, você perdeu o Batata, estava falando do futebol globalizado antes do senhor chegar. Tá falando, Beto? Isso particularmente eu... Me dá uma explicação. Preciso conversar com você particularmente sobre isso. Por a Holanda aqui. A festa do chopp. Mais 2. A ele e também estarão marcando o presidente da festa do chopp. O Silvarione parece que vem com o Toninho também. O Leandro Lamino é assim, gente. Você sabe o que ele falou pra mim? Rapaz, mas eu não bebo muito. Mas minha mulher não deixa eu beber muito. Tá brincadeira comigo. Até a Cibele vai, Lamino. Fala da festa do chopp. Festa do chopp, dia 17 de outubro. Já estou fazendo todo, né? O Grupo SN vai estar com uma mesa especial lá, todos os... Mesa essa que terá frios e quentes, né? Então, gelados. O Pedro Yuri cantando particularmente também algumas canções. Você vai manter a promessa tua que fez aquele dia aqui nesse Não, vou. No sábado, durante o dia, eu tenho que estar lá para mapear todas as mesas, colocar nome. E enquanto eles estiverem fazendo... Aí você vai fazer o ensaio. O ensaio, eu vou ensaiar com eles. E qual que vai ser a música mesmo? Cheiro de shampoo. Cheiro de shampoo. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Haja chopp. Então, tá acabando os convites. Vem dia só aqui no grupo, uns 10 ou 15. Então, quem quiser aí que procure a secretaria do clube ou me procure, que ainda tem alguns. Até Silva Júnior vai beber na festa do chopp. Não, nem não. Procurar a Holanda. Eu tenho certeza, eu vi, ela está em 4º lugar no grupo e 4 pontos atrás do terceiro que vai para repescagem. Tá feia a coisa então para a seleção holandesa. Você está louco para falar de São Paulo? Pode falar, vou deixar assim. Não, não queria eu falar de São Paulo, eu queria discutir, né, a política, o que aconteceu, porque se o Andrés dá um soco na cara do Roberto de Andrade. Mas teve soco? Estou falando que não teve soco. Diz que tem um vídeo aí do hotel. Do hotel, mas o hotel não vai liberar o vídeo. E acontecia a Terceira Guerra Mundial. Se acontece no Corinthians, ia ser a Terceira Guerra Mundial. É que nem o Egídio aquele dia que foi expulso e voltou. Se é que o Corinthians... Agora, como foi no clube que é exemplo de gestão, né, então ninguém vai falar nada. Mas, viu, é pior que o soco, viu, Batata? Pior que o soco foi, acho que ontem, a possibilidade do e-mail, né? Ele mandou lá um e-mail pro Aidar, falando que tem gravação. Era aquela surpresa, que né? ele tem, falando uma série de coisas, né? Agora, é aquele velho problema do Brasil, né? Começou ontem, então, isso aí, esse esquema. Começou ontem a proposta do Aidar pro Taíde. Nunca teve. Agora começou, agora vai denunciar. Até outro dia, era amigo, defendia, era fiel escudeiro. Agora já quer tirar o cara do cargo, quer tirar... É aquele velho problema. Quando fatia o bolo, dá tudo certo. Aí uma hora dá uma coisinha errada, então ninguém come o bolo mais. O que foi surpresa realmente para mim foi esse negócio da mensagem. Ter saído do Aidar. Meu zóio não dá conta de enxergar. Eu estou tentando ver também, mas tá difícil.
Classificação do grupo da Holanda aí. Aumenta o zoom para nós aí, São Gustavo. 2 pontos atrás de quem está na... segundo colocado já não consegue mais, está com 19 pontos, né? Ó. E a Holanda em quarto com 10. O terceiro, que é a Turquia, está com 12, que vai para a repescagem. E, se eu não me engano, a Holanda tem mais um jogo só, não, é 10... Jogos, ela tem... Sim, é 10 jogos, tem mais 2 jogos. Ela pega o Cazaquistão, que deve ganhar do Cazaquistão, né? É o próximo. E depois tem que ver a décima rodada. E a Turquia pega a República Tcheca já classificada já. Na 10ª rodada. Então, tudo precisando. Tá difícil. Olha lá. Silva Júnior que Ali podia melhorou. nos ajudar. Agora sim, vamos lá. Isso. Agora sim, aí. Islândia 19, República Tcheca 19, Turquia 12 e Holanda 10. Cazaquistão e Holanda deve ganhar, né? Vai ganhar. E a Turquia pega a Tcheca lá na República, só que já classificada, né? Entendeu? A última rodada, que se eu não me engano, é uma rodada boa. Muda lá, Muda lá, Gustavo, para nós na 10. Na setinha lá. Dá um clicado lá em cima pra gente. Esperando aqui. Estamos analisando Aí apareceu a o Eurocopa, rapaz. Olha que fase. Você está vendo, né, Silva Júnior, o que acontece depois que você saiu daqui, né? Lá, 10ª rodada. Daquele grupo lá. Só ir lá no cantinho e mudar lá pra frente. Volta naquele grupo lá. Aí. Aí, ali. Só vem aqui agora. Aí. Olha lá. Holanda e República Tcheca também. E Turquia e Islândia, né? Que as duas vão pegar as duas classificadas já. E a Islândia, quem diria, hein? Então, vai ter que rolar a malinha preta lá, né? Tu leva a crer que a Holanda nem vá para repescagem. A Islândia é a primeira colocada. Diz que a Islândia está jogando um futebol legal. Eu estava vendo uma reportagem na Globo ontem. A Islândia está surpreendendo e talvez vá surpreender também ali na Eurocopa. Silva Júnior disse que os atacantes da Islândia são muito bons, que na hora de fazer o gol eles são muito frios. Essa é o Silva que mandou. Cara dele. Viu? A última vez que o São Paulo teve um presidente que roubou lá, o São Paulo foi bicampeão da Libertadores e bicampeão do mundo, hein? Foi o que eu falei, o futebol está globalizado hoje, né? Tá Inclusive, Mesquita Pimenta esteve em reunião ontem com o Carlos Miguel Aidar. De repente, né? Dando umas dicas. Todos estão sendo chamados, vários deles não estão aceitando. É uma maneira de tentar recuperar politicamente, né? Mas cada vez que passa, a situação Aidar e Dilma fica muito mais parecida, né? Todos isolados, cada vez mais sozinhos. E a briga é quem cai primeiro. Ninguém quer colocar, se ver fotografado ao lado. A vantagem do Aidar para Dilma é que o Aécio do Aidar está doente, né? Está bastante doente, bastante debilitado. E a desvantagem do Aidar para Dilma é que o Lula do Aidar é brigado com ele. Agora, então, complicou tudo. E o Dorival? E o Dorival? Então, é um técnico assim que... Você vai falar o que você estava falando nas redes sociais, no WhatsApp, ou você vai mudar o... Você está tirando sarro. Você está tirando sarro. Eu só falei, o Dorival, Você estava de forma irônica dizendo, agora vai. Não, eu acredito assim, o São Paulo, por ser o São Paulo, um dos principais clubes do Brasil, precisa de alguém preparado. Vou ser sincero para você. Alguém sabe se o Dorival está preparado para comandar um time da expressão que é o São Paulo? Ele comandou um time de médio porte, que é o Atlético Paranaense. Nem vou colocar o Vasco aí também. O Vasco. Entendeu? Porque o Campeonato Carioca, como diz o Claudio Antonioli, se colocar todo o time da imprensa aqui também, vai disputar as primeiras colocações do Carioca lá também. Depende do Cristiano Neves, né? Se ele jogar o que ele joga, se ele jogar o que ele acha que ele joga, a gente é campeão. Entendeu? Eu acho que hoje, a situação que o São Paulo está, ele precisa de um técnico preparado. Não vou falar assim, é o Luxemburgo, é o Abel Braga, é os medalhões aí. Mas precisa de um técnico preparado. Não creio, quer dizer, não sei se o Dorival está preparado dessa maneira para assumir um São Paulo numa semifinal, com o Santos vindo bem, e tá bom, passa pelo Santos, vai pegar um Palmeiras também bem montado. Não sei se o Dorival é o técnico para isso, para esse ano. Estão me enchendo o saco aqui que estão com saudade. É para você falar, só ver um pouquinho. O André vai dar uma ajeitada lá. Só para você falar aquela frase. Leite da Fazenda Botelho com ele. Não tem, talvez. Ele vai para a sua mesa outra vez. Agora fica aqui. Vamos fazer naquela época dos gladiadores, quando eles decidiam lá se matar ou matar, então faz. Não, fica igual daqueles reis lá. Ainda não sabemos o que você vai mandar fazer. Então eu vou perguntar para você. Dorival. Silva Júnior não gostou do Dorival. A pessoa sabe 1 milhão de vezes mais do que eu, hein? Conhece mais. Eu posso falar do Dorival? Mas não sei, temos que esperar, né? Posso falar do Dorival? Eu acho o seguinte. Fale. Eu acho que aí são alguns erros.
e pouquíssimos acertos. O Doriva, a gente não pode falar dele como um time grande, você falou aí, não demos um grande time para ele comandar ainda, ele sempre tirou leite de pedra, vamos dizer assim, não teve ainda uma condição. Conhece o clube, passou pelo clube na categoria de base, foi campeão mundial com o clube, tem uma foto dele lá, campeão mundial lá dentro do São Paulo, então ele pode usar isso até para motivar jogador, o jogador olha para diferente para ele já, porque ele é campeão do mundo, jogando, não jogando, jogou Copa do Mundo, ficou no banco, mas foi. É um jogador que tem bagagem e tudo mais, como jogador, como técnico é novo ainda. Agora, é uma cabeça nova, é um jeito novo de pensar futebol. Talvez essa foi a única coerência do Aidar em trazer o Doriva, porque ele queria alguém diferente, queria fugir dos mesmos que estão aí faz 20 anos, ele queria sair dessa mesmice, quebrar essa história de técnico repetindo, né? A cadeira sempre volta, roda e cai no mesmo lugar. Então, nisso, legal, acho que ele foi coerente nisso. Agora, ele errou no quê? O jeito de pensar futebol do Doriva não tem nada a ver do jeito de pensar do Osório. Tanto que ele já tirou o rodízio, né? Ele já pegou ele pegou o que o Osório fez até agora e rasgou. Quer dizer, já não tem linha, não tem filosofia o São Paulo, não. Sai o Osório que é mais ou menos assim, tem que trazer um cara mais ou menos assim. Não, ele trouxe um cara o oposto, que pensa futebol do jeito. Então aí já está errado na minha opinião. Segundo, mas é um cara novo, ele pode começar a mudar o jeito, pode criar um novo momento no São Paulo, os jogadores que tem. Aí eu concordo. Só que a parte política do São Paulo hoje está muito efervescente, a fumaça lá é muito grande. Então eu acho que o Doriva poderia dar certo no São Paulo, outro time, mas no São Paulo, como ele tem mais intimidade, pode dar certo. Agora, esse momento do São Paulo vai atrapalhar demais ele por não ter experiência. Então eu acho que assim, para resumir tudo, o Doriva, a gente pode dizer que no São Paulo, apesar de tudo, é um nome certo, é uma boa aposta, mas o momento é errado. Eu vou falar uma besteira para você. Se eu fosse Carlos Miguel Aidar, eu nem pensava em 2016. Eu trazia para esses 4 jogos aí da Copa do Brasil o projeto, professor, para ganhar a Copa do Brasil. O professor está na China. Eu já falei que o técnico do São Paulo, Índia, Silva Júnior, que aqui está, é minha testemunha. Eu sempre falei, treinador para dar jeito no São Paulo, com esse barulhão que tem lá dentro hoje, com a diretoria brigando para segurar, para ser o para-raio, ser o para-choque, é Levir Coupe. Para mim, na minha opinião, por conhecer o São Paulo, por ter experiência, por ter título. Agora, aí depois que jogar água lá, baixar a poeira, e pode trazer o Doriva. Porque o título hoje para o São Paulo vai jogar uma água lá, vai baixar... A esperança do Carlos Miguel Aidar é título. Mas eu acho que o Doriva não é esse treinador para trazer esse título de mata-mata para o São Paulo, sinceramente. Com um medalhão aí que seja para... Por que não deixou... É assim, né? Ele não deixou o Milton lá porque ele tinha que criar um fato para mudar o foco, né? Ele tinha que dar uma alterada nessa história, né? Então estava muito em cima dele a pressão. Então ele traz alguém lá, todo mundo esquece desse problema dele, do soco, da briga, e começa a falar um pouco do Doriva, então tira um pouquinho o foco. Mas o mais correto nesse momento, já que o Osório foi embora, era manter o Milton Cruz, né? Aí em janeiro eu vi o que ia fazer. E olha o que o Lamino mandou aqui, ó. Diga. Só uma aqui também que eu recebi. Saudações tricolores ao velho lobo. Dircinho. Dircinho está com saudade. Dircinho tem que fazer aquele negócio lá hoje, Dircinho. Esquece não, Dircinho. Vem hoje aqui, Dircinho. Eu estou preparando uma estátua para o Dircinho. Estou pensando em ir só para ver o Batata cantar. Leandro Lamino. Lamino, eu falei, vale o convite. A participação... Você quer que eu mude a arte lá e vi depois do Pedro Viúli para você no canto assim? Participação especial, Marcos William Zanetti, cheiro de shampoo. Não, vamos dar. Só faz essa introdução do cheiro de shampoo aí. Hã? Só a introdução. Não, mas não dá. Pra sair eu preciso pelo menos um violão, né? Pra sair o cheiro de shampoo tem que ter um cheiro outro de outra coisa. Aí sai. Cheiro de cevada. Mas, só para encerrar o Doriva, temos que esperar. Ele nunca dirigiu um time. Dirigiu um time grande? Dirigiu o Vasco, mas não com peças de time grande. O Vasco não. Não, então. Vasco São Paulo nunca deu e nunca vai dar para. Não, o Vasco já. História, Batata. Você está sendo. O Vasco já foi campeão do Libertadores. Vasco tem história, o Vasco é um time grande, sim. É que o Batata, como jovem, como nós todos somos, ele é um pouco mais jovem que eu, ele pegou essa fase do Vasco já decadente, ruim. Eu lembro o time do Vasco de 99, e só, né? 98. E acabou, não lembro mais nenhum. Não, só tem esse. Então, mas depois que jogou contra o Corinthians na Libertadores de 2002... Quando você tem um time só bom de referência, você esquece a história. O São Caetano, qual você lembra? De 2000. E de qual outro mais?
Depois foi vice-campeão brasileiro. Porque só teve um de referência. Não adianta. Você devia idolatrar o Vasco da Gama, você só ganhar Libertador por causa do Vasco da Gama. Não foi por causa do gol do Paulinho, por causa da defesa do Cássio, foi, não? Foi por causa do Diego Souza, que absurdo. Bom jogador, Diego Souza. Bom jogador. Mas é que absurdo. Gente, não tem como, desculpa, mas não tem como comparar a grandeza do São Paulo com a grandeza do Vasco, não. Cadu, reconhecendo a grandeza do tricolor, Cadu. De vez em quando ele tem espaço. Um time que ganhou 3 Libertadores e um Mundial, você tem que reconhecer, não tem ganhou dúvida. 3 mundiais. O André Rubio falou muito bem. Dario foi campeão do mundo. Você prestou atenção que o André Rubio falou? Foi campeão do mundo. Foi. É o que tinha na época. Palmeiras também. É que eu fugi da geografia. Nessa época existia, era assim. Depois, 2000 pra cá, mudou o formato. 2000 vocês ganharam o torneio de verão. Fala que é campeão do mundo. Então o São Paulo pode falar também que aquele torneio intercontinental é do campeão do mundo. Mas aquele lá tinha chancela. Chancela de quem? Da FIFA. Da FIFA dirigida por quem? De FIFA que deu os 5 do Brasil, os 4 da Alemanha, os 4 da Itália. Exemplo de honestidade, de... Então vamos rasgar tudo, Copa do Mundo, rasga tudo, não valeu nada. Mas claro que não valeu nada. Tchau. Tchau, Batata. Tchau, até... Segunda não tem, né? Segunda é feriado. Até terça. Se quiser vir segunda-feira. Vem terça. Até... Não vai ter palpite? Palpite do quê? Não Ah, tem jogo? bom, então tá bom. tem jogo na quarta, né? Não, é Corinthians e Goiás. Não, não por isso precisa você nem vem na dar terça, então. Tá Terça-feira bom. você veio. A gente faz palpite na Então terça. tá bom. Tchau, André Rubio. Um abraço a todos, pelo menos essa semana o Babalu não ganha o bolão, porque não vai ter rodada. Um abraço a todos. Eu volto já com a Cibele Martins.